Um prazer estar aqui outra vez, mais uma edição da Arte ao Artista. Sou Patrícia Raposo, estou aqui em Madrid e vou me conectar agora com a Gisele Freire, grande artista que a gente traz aqui hoje, né? É uma artista que atua em São Paulo. Vamos saber se ela é de lá, de onde ela é, né? Então, hoje em dia, ela tem um projeto super bonito na área da educação, com bilinguismo, com crianças. E ela é atriz. Ela é atriz e vai nos mostrar, nos contar histórias aqui. Vai mostrar um pouco da sua atuação hoje em dia, que ela tem também muita categoria no palco, né? Ela continua atriz, atuando em outras áreas. É isso que a gente vai falar aqui hoje, sobre a arte e outros caminhos, né? Os dois lados da arte. Pelo seu ponto de vista, claro, aqui sempre o artista é o foco, sempre a experiência de cada um é o foco. A gente está aqui para bater um papo descontraído e me aproximar também dos amigos, dos queridos que ficaram por aí. Pois então, a Gisela sempre me chamou a atenção por essa generosidade, né, como pessoa, ter esse lado seja da atriz, da artista sempre vibrante, né? E o contar história faz muita diferença na vida de uma pessoa, inclusive artista, né? É isso que a gente vai ver aqui. Porque são pessoas magnetizantes, né? A história enfatiza laços, chama atenção por várias razões, inclusive para as crianças, né? É uma forma de refazer a vida, de recriar os momentos. E não só pelas histórias a Gisele está aqui, mas por sua interpretação não somente no palco, mas na vida. Certo. Amiga! Gisele querida! Grande artista. Paulista? Te chama Paulista? Não, não? Paulistana, sim. Paulistana. Gisele É. Freire. Olha aí. Já te disse um montão. Que alegria! Quanto tempo, né? Quanto tempo depois! Sim, nossa! Seu cabelo super fashion, adoro. O meu aqui tenta ficar fashion, mas não consigo. O seu já tá escândalo sempre. E esse sorriso, então? Olha, esse cabelo... Eu não sei se é fashion, né? Ele é ele, assim. As palavras não importam. Importa que eu adoro. Inclusive, você está aqui também, que é uma das que eu adoraria ter fotografado e ainda tá na minha lista. Por isso estamos aqui hoje. Eu acho que eu vou pegar um voo assim que liberarem para ser fotografada por você. Pois vamos, quero saber de você. Hoje o foco é você, menina. Menina grande. Eu acho que o menina é porque esse jeito, sempre assim, né? De alegre, feliz, esse sorriso, eu sempre te vi assim. Então, aproveita e vamos já sabendo como se separa a atriz na vida e a atriz no palco. Já entrevistei aqui o Henrique, que inclusive conheci através de você, né? Já foi entrevistado aqui, ele falou um pouco sobre isso. Que não dá para separar. Separa ou não separa? Como é? Não dá para separar. Assim, vamos lá, né? Eu acho que o ser ator, o ser artista hoje em dia, tá ligado muito a o que você acredita, qual a sua visão de mundo, o que você quer falar, né, pro mundo. Sempre esteve, mas agora ainda mais, porque a gente pega aqui no Instagram, a gente pega no Facebook, liga a câmera e fala, faz uma cena, né? É muito mais, você não precisa de uma grande produção para fazer essa manifestação artística. E aí, normalmente a gente pega nessa espontaneidade para falar algo que significa pra gente. Então, eu tô mostrando a minha visão de mundo enquanto eu, Gisele, né, nos palcos da vida, né, sendo eu. Então, eu acho que não dá para dissociar. Obviamente, quando eu faço uma manifestação artística no palco, né, que eu estou representando como uma peça que eu estou ensaiando já há um tempo, né, que é Algo Não Dito, do Tennessee Williams, que é uma peça que fala de homossexualidade, eu estou representando algo, falando sobre algo que me toca, mas aquelas características daquela personagem, né, aquela vida, não tem a ver comigo, né? Então é uma representação
artística com um pensamento crítico que eu acredito, mas não necessariamente. Nesse sentido, não, né? Muito bem. Nem sempre a obra ela se relaciona tanto assim com o artista. Mas em termos de conceituais e de vida, né? Eu acho que não tem como sair atrás. Olha aí. Que é um quadro que meu pai fez, né? Veja bem. É um quadro que meu pai fez nos anos 80, no final dos anos 80, em 89. E aí, várias pessoas fazem análise desse quadro, né? A gente tem lá um cavalo branco entrando no meio de 4 cavalos, outros cavalos coloridos. E lá no fundo, outros cavalos brancos e uma mulher aqui no chão. E aí, tô vendo. Meu pai faleceu, ele era artista plástico. E ele, então, isso aqui representa nosso pensando, né? E o cavalo branco é um cavalo macho, né? Que a gente tá vendo o pênis ali. E aí a gente sabe que ele são 5 outros cavalos marrons, né? 4 filhas e uma esposa. Né? Ele tinha 3 filhas do casamento com a minha mãe, uma filha de um antigo casamento e era casado com a minha mãe, nessa época. Então, e lá atrás tem outros cavalos brancos. Então, assim, uma das interpretações nossa é ele, o cavalo branco, macho, defendendo as suas mulheres. Muito bem. E, né, de outros cavalos que venham invadir, né? E aí a simbologia para que é uma mulher mesmo tá ali embaixo. Aí tem essa coisa, né? São 5 mulheres na vida desse homem, né? Aí tem toda a sexualidade, tem até a raiva, né? O pisotear essa mulher lá embaixo. Tem várias simbologias. Mas assim, é uma obra, né? Ninguém vai ficar fazendo essa... né? Você não vai olhar e dizer isso, né? Eu tô fazendo uma análise inspirada no que eu conheço da vida dele. Mas não... Então, assim, não... Antônio Freire. Só se caracterizava por Freire. Então, assim, não tem como desassociar quem ele era desta obra. Muito bem. Né? Mas, ao mesmo tempo... você não olha para a obra e fala tudo isso que eu te falei, entende? Então, eu acho que tem essa dicotomia, né? Da vida do artista no palco e da vida do artista na vida. Te perguntei isso também porque esse título que eu coloquei para a live, né? Que é a arte ou artista, tem tudo a ver com isso que você está falando aí também. E se não tem a ver, né? Eu quero justamente também buscar essas outras visões, né? Porque estamos aqui ampliando a nossa visão. Hoje eu quero que você estava mais... Agora, me fala sobre esse outro palco que você está aí, que você está fazendo, como foi? Bom, então agora eu tenho uma filhinha, né? A gente ouviu aí a sua interferência e eu também tenho a minha. A gente se viu, nenhuma de nós éramos mães, né? Exatamente. E eu me dedicava meio que exclusivamente a atuar, produzir arte, né, em vários aspectos, festivais de arte, curadoria de arte, produzir de outras pessoas, a minha também. Aí fiz faculdade de tradução, mas acabei indo traduzir peças de teatro. E estava fazendo um processo de tradução com o Grupo Tapa, de peças de teatro, e aí fui fazer faculdade de tradução e fui fazer um mestrado de tradução de peça de teatro, né? Focado nisso. Então, aí E eu já tinha morado em Londres. A gente se conheceu antes ou depois de eu morar em Londres? Depois, que eu me lembro depois, né? que você me contou sobre Londres. Até imaginei que o inglês era só com a ida aí mesmo, né? E a tua experiência e tudo, mas já teve mais coisas. Não, eu aprofundei. Eu sempre fui apaixonada pela língua inglesa. Eu cheguei no Brasil e falei, não, eu não posso perder, eu tenho que estudar mais. Eu vim para o Brasil, na verdade, porque eu vim contratada a fazer uma peça. A gente tinha ganho um festival, um edital. E aí eu vim contratada. Eu passei 1 ano e meio. Não foi muito tempo, não. Já foi faz tempo, né? Mais ou menos que ano? Foi em 2006, 2005, 2006, 2007. Em 2005 eu voltei em 2007. O teatro já tá eu faço teatro desde os 12 anos. Puxa. Amadora. Aí com 18 eu fazia curso técnico de programação, de ciências da computação. Não fiz o último ano, que era técnico, e fui fazer teatro. Fazer artes cênicas, aí fiz artes cênicas, me formei em 2004. Aí estava fazendo peça, roubaram meu carro.
Aí eu peguei o dinheiro, roubo do meu carro. Falei, vou viajar agora, que se eu não for agora... Sim. Peguei esse dinheiro do seguro, né? Falei, se eu não for agora, eu não vou mais. E aí fui para ficar 6 meses, aí 6 meses virou um ano, esse um ano virou um ano e meio. Foi indo, foi indo. E eu estudando inglês. Aí encontrei uma atriz na rua do Brasil, falou, você tá aqui, a gente tem que fazer uma peça juntas. Eu falei, vamos fazer. Aí fiz. Aí eu tava trabalhando, conheci um cineasta carioca, ele falou assim, nossa, a gente podia fazer um filme juntos. E aí, até um filme que chama, tá aí no YouTube, se alguém quiser ver, é um curta-metragem que chama The Father Who Cried Wolf. Que é a história do meu pai, que eu acabei me inspirando, que é muito inspirada no conto O Menino e o Lobo. E aí voltei para o Brasil e continuei, como eu falei, fiz peça, aí fui fazer faculdade, fiz tradução. Aí a vida do artista é muito instável, né, financeiramente. E aí eu fui dar aula, eu não queria dar aula de inglês, porque eu não achava que era a minha parada, que eu não sabia. Aí eu conheci uma canadense aqui, a Judy Thompson, é uma professora canadense que ficou hospedada na minha casa. Ela veio para dar um treinamento para professores no Brasil. E aí ela falou, você tem que dar aula de inglês, olha o meu método, bababá. Me apresentou o método dela e eu me apaixonei pelo método dela e resolvi dar aula de inglês. E com a ajuda de uma amiga, a Renata Oliveira, que já era professora, me colocou no meio, me colocou em contato, e eu não parei mais. E aí, eu sempre contei história para criança também, sempre tive um trabalho, né? Já fiz peça de teatro para criança, mas nunca dei aula para criança. Não, você dava aula para criança, mas você tinha um projeto, que inclusive com um parceiro seu, de contos, né? Contar histórias, de apresentações também teatrais. O meu ex-marido, que é artista, o Márcio Raif, e a gente tem um projeto, né, que chama Nossa História a gente Inventa, que a gente cria histórias junto com crianças e adultos, mas a gente criou o projeto com crianças. E fazendo em ONGs, e na periferia, para alguns clientes, fizemos na Companhia do Metrô, para crianças e para outros clientes. E aí a gente tinha esse projeto, na verdade. Tem ainda, né? Esse projeto virou inglês também, Our Story. Fomos para lá no Califórnia fazendo esse projeto. Olha! E é muito legal, um projeto que eu adoro. Vamos falar e aí eu fui convidada pela cultura inglesa para dar aula de teatro inglês, pela época diretor de cultura lá, que é o Laerte Mello, que eu amo também, um super artista. Dei aula bastante tempo lá, o contrato terminou agora, na pandemia, que eles reformularam tudo, né? Porque, enfim, essa loucura, né? Teatro presencial, como, né? A gente está passando por essa fase no mundo de entender. Mas foi um lugar maravilhoso, que a gente fazia reuniões mensais para falar de didática, de ensino da língua inglesa por meio da arte, com Chiquinho Medeiros, que faleceu um pouco antes da pandemia com câncer, mas assim deixou um legado artístico maravilhoso. A gente encontrou os mensais incríveis, incríveis, muito profundos. Até escrevi um artigo agora, que vai sair mês que vem numa revista, semestre que vem, falando dessa minha experiência lá, uma revista ótima que chama Dramaturgia em Foco, falando dessa relação da dramaturgia, né, do teatro, da tradução, com o ensino da língua, com a arte. E aí minha vida foi indo nesse caminho, sabe? De educação e arte, né? Que é, né, que você falou, Gia, eu percebi que você está no caminho de educação e arte. Né? Então, aí eu fiquei grávida no meio do meu mestrado de tradução de peças de teatro, aí tive a Antonella, e o pai dela é argentino, Daniel, e a gente conversou quando estávamos grávidos, sobre, né, queria falar inglês espanhol com ela, e eu falei, vou falar inglês, tudo bem, o que você acha? Ele falou, bora, vamos lá, desafio. E aí eu fui estudar como seria isso, né, fui pesquisar sobre o bilinguismo, e aí o mundo se abriu na minha frente, até entrou o Fábio Janeri aqui, marido da minha amiga Janine Janeri, que são meus mentores, influenciadores nessa nova etapa da minha vida de unir o inglês e a arte para ajudar pais a criarem seus filhos de forma bilíngue, não estando, né, no país onde a língua
é a língua materna. No caso aqui, né, a gente é inglês ou em espanhol, que não é a língua materna e nem é a língua oficial, né? Porque tem países, né, que falam outras línguas e o inglês é a língua oficial, mas aqui não é o caso. Então é um desafio, né? Claro. Eu quero entrar nesse projeto. Opa, vem, né? Você tá aí criando os seus em português, né? Eu vi que eles falam português, seus filhos. Tem que ser assim. E você morando na Espanha, então é um desafio, né? Então eu tô criando essa metodologia, tô fazendo um curso maravilhoso na Unicamp sobre tecnologias, como utilizar as tecnologias de comunicação no ensino, hoje em dia, nesse formato híbrido. Sim. E, nossa, Muita tenho coisa, aprendido muito. Hoje eu estava lendo, inclusive, as diretrizes do governo federal para o currículo de educação de toda criança brasileira. É um currículo que existe desde os anos 90, mas só em 2018, 16, foi para o papel mesmo, assim. E desde então, assim, é uma coisa em todo o Brasil, deve se seguir aquele molde de educação, o que é a educação no sentido de um cidadão pronto para estar na sociedade, né? Então, tem parâmetros de todas as áreas, tem 10 competências que são base. E tem o inglês também, falando um pouco do inglês, mas é uma coisa um pouco utópica. É bonito no papel, né? Ai, que lindo! Nossa, escrita é a coisa mais linda. Você fala, nossa, a parte do inglês, você fala, gente, que coisa linda, que projeto lindo, que embasamento teórico, mas tá, e na prática? O Brasil tem isso, né? As crianças vão falar inglês todos os dias? Elas vão falar inglês todos os dias? Como é na escola? A escola particular, que é bilíngue, beleza, fechou. Vai lá, paga aquele tanto, que as pessoas já sabem mais ou menos quanto é, uma coisa assim, um valor para quem tem um certo poder aquisitivo, e vai lá e paga. E para quem não? E que o pai nem pensa, para que meu filho vai falar inglês? Para quê? O que é? É até legal, mas olha, tá vendo os videozinhos lá, já tá bom. Eu não tenho acesso. Para essas pessoas tem outra realidade, que o filho está numa escola pública, que tá essa confusão, aula online. Nossa, eu tenho uma amiga aqui que tá, coitada, para ela conseguir acessar o sistema da escola, para o filho adolescente, para o filho que está no ensino fundamental, foi um parto. Uhum. Para conseguir mudar isso. Enfim, como nesse contexto, toda aquela escrita linda do Ministério da Educação vai para a prática. Então, até estou escrevendo agora também um artigo sobre isso, né? Como a gente vai levar para a prática? E eu acho que tem a ver com uma das competências que eles falam, por meio da arte. Tem que ser por meio da arte e da interação dos adultos com as crianças sempre, né? Interação tem que ter. Arte, que a arte aproxima, e convivência, né? Social. Nossa, falei tanto, desculpa, fui, não, né? Fui de lá de 20 anos atrás até agora. Falou muito bem. Então, e também graças a pessoas como você, empreendedoras como você também, artistas, né? E também linguista, né? Que chama? Poderia também ajudar esse projeto a seguir adiante, né? Realmente fazer sentido na prática. Pois então, você foi muito bonito esse projeto. Se puder, eu também aderir a ele, poderia. E Gisele, venha, a gente vai conversar sobre. Sobre esses caminhos que você diz. Eu sempre segui assim, você vê que desde pequena você é artista, não somente porque faz teatro, mas porque desenvolve, né? Isso tudo na sua vida vai unindo uma coisa ou outra, mas os caminhos paralelos, ou também o que você vê, o caminho da arte e o caminho da arte e educação, você une as duas coisas, mas quando você tem que ser a atriz lá no palco, como criadora, ainda você aguça reflexões, né, como esses projetos que você fala aí sobre o homossexualismo, sobre a questão da homossexualidade. Hoje em dia os os homossexuais, eu dei uma aula para 300 pessoas falando de tradução teatral e eu falei assim, aí me corrigiu, ele falou que esse ismo, ele tem a ver com doença, né? E a homossexualidade não tem nada a ver com doença, é uma escolha, enfim, baseado também em outros sentires, né? Então, mas eu também estou me policiando a mudar, né? A gente vai mudando. Outra coisa, né, que me toca hoje, que eu acho que tem a ver falar, porque vai ter a ver com
essa performance que a gente vai ver se consegue apresentar hoje. Falar o racismo, né, a negritude, as raízes negras, que você até falou desse projeto que eu desenvolvo. A gente vai aprendendo um novo linguajar, né? Hoje em dia a gente fala de escravatura, uma pessoa que foi escravizada e não que era um escravo, porque a pessoa não escolheu, né? Ela foi colocada naquela condição. Isso para mim, também foram mudanças, né? De linguagem, de visão de mundo, né? A gente vai evoluindo, a gente vai aprendendo ao longo da nossa vida e vai esse ensino, esse aprendizado vai fazendo com que a gente mude, né? Sim. Esse trabalho, né, que a gente vai falar mais daqui a pouco, que é uma performance que eu fiz baseada num poema de uma amiga minha que me tocou muito. Hoje eu só consigo falar sobre ele, que chama Vidas Negras Importam, é um grito, né, contra o racismo, né? Porque eu lá atrás, eu falei para você agora que eu fui fazer esse projeto Volta ao Mundo e Nossa História a gente Inventa, lá na Califórnia, né? Quando eu fui para lá, acho que foi em 2012, não me lembro direito, ou 2014. Eu fui para Nova York e eu comecei a reparar em Nova York que eu era olhada assim, diferente, assim, pelos negros de lá, mas num bom sentido, assim. Sabe, eles me paqueravam, tive uns que me seguiam, assim, e É legal porque sempre me chama atenção, eles também. Eu olho para eles, às vezes fico assim, sem olhar, porque tem aquela coisa também, do preconceito, você não puder ficar olhando, mas é super belo. De lá para cá, e ao contrário, eu imagino que para eles também. Continua. E aí a mãe de uma amiga minha que tá falando, Gisele, você tá assim, porque você é negra, né? Aí eu tomei um choque, eu falei assim, porque eu já sabia das minhas origens, a minha bisavó negra, que teve filhos gêmeos e doou o filho negro e ficou com o meu bisavô, que era branco, que branco não é nada, mas era mais claro, né? Pardo. Enfim, toda uma história, eu já sabia, mas assim, sabe, eu nunca me enxerguei negra. Aí comecei a pesquisar sobre isso. E eu vi que eu passei por um processo de embranquecimento no nosso país, de não aceitar que eu era negra. Mas num país onde o racismo aconteceu de forma brutal, que foi os Estados Unidos, e que houve essa divisão e que a comunidade negra se empoderou financeiramente, né, e conseguiu se colocar lá, é bem separado, né, assim, e aí essas tonalidades do negro, todos têm orgulho de dizer que são negros, entende? Sim. E aí isso me tocou, e eu comecei toda uma pesquisa, leio muito sobre o embranquecimento da população brasileira, tenho livros ótimos, depois posso indicar, posso deixar escrito aqui, para quem tiver interesse, porque eu acho que a gente tem que pesquisar muito sobre esse assunto. Títulos aí, se você quiser. Eu não estou lembrando agora, não, mas tem o embranquecimento da população brasileira, é um livrinho pequenininho, fácil de ler, não está aqui agora comigo, mas vou deixar aqui. Uhum. Ai, desculpa, tem uma pessoa que escreveu aqui, olha, falando uma cearense na Guarda de Portugal. Ela falou para a gente fazer uma parceria com o poder público. Falando do projeto bilíngue, eu acho que ela está falando. Boa ideia, obrigada. Oi, Nilton, bem-vindo. E eu li muito, tenho lido, estudado, e aí, quando aconteceu aquela tragédia, uma das tragédias dos Estados Unidos recente, né, que aquele cidadão foi asfixiado, né, pelo policial, e isso tocou muito, né, a gente em pleno século XXI, onde já no Brasil se fala tanto, né, onde as coisas estão mudando tanto no Brasil, incrível. Acontecer isso. E aí uma amiga minha, Silvia Garcia, que tem um codinome Martha Gutman, ela escreveu um poema que chama Vidas Negras Importam, hashtag Vidas Negras Importam, baseado nesse movimento, né, Vidas Negras Importam, resgatando, né, a importância dessas atrocidades não acontecerem. E aí ela me mandou perguntando se eu podia fazer alguma interpretação. Nossa, na hora que chegou o poema para mim, eu já li gravando,
E naquela noite mesmo, eu já imaginei uma performance, eu já fiz a performance, eu tinha uma câmera de segurança, o Daniel tinha acabado de comprar uma câmera de segurança. Eu falei, nós vamos usar essa câmera de segurança porque ela tem tudo a ver. Esse olhar foi esse, né? É a câmera de segurança que capta. Genial, hein? E aí filmei. Depois você publica, eu te mandei o Você vídeo, me a passa depois performance, né? para poder publicar, para as pessoas conhecerem. Muito impactante. Por questões assim, dessa live estar também indo muito rápido, né? Nem deu tempo de publicar, mas eu publico depois, sim. Você me passa. Acho que você até me passou. Nossa, né? As coisas passam tão rápido. Muito fluido. E, gente, quando eu vi, eu tinha feito, editado e mandado para ela, sabe? E foi maravilhoso, foi maravilhoso. Eu tô tentando achar o texto aqui, porque para ver se a gente consegue eu ler para vocês, né? Sim. Ela me mandou no WhatsApp o texto, eu abri, li, fiz o vídeo, mandei, aí mandei para uma mostra, até fez parte de uma mostra ano passado, tratando, né, sobre assuntos polêmicos. Então, assim, trabalhos como esse têm me tocado também, né, em paralelo, assim, e essa representatividade negra, esse racismo, né, que varia aqui no Brasil, dependendo da tua coloração, ou mais negro você é ou não. Eu não sei muito como é na Espanha, e depois você pode até me falar. É isso que eu queria dizer, não é só aí não. Por exemplo, eu posso ser vista como escurinha, né? Apesar de ser dessa cor. Então, depende muito como você falou, dessa visão do mundo que cada pessoa tem, né? Então... É uma visão de mundo. Dizem, assim, alguns estudiosos, espiritualistas, que em 30 anos isso não vai ser mais uma questão no planeta. Racismo não vai ser mais uma questão. A gente não vai ter mais esse problema. Gente, não é tão lindo pensar que isso... Que pena que é só em 30 anos, né? Eu já vou ser uma velhinha. Mas, assim... Nossa, é maravilhoso você não pensar que isso não vai ser mais uma questão, que a gente não vai ter mais pessoas falando disso. Pois é. Né? Que diferença de cor, né? Porque eu vejo a minha filha, ela não me olha, né, pela minha cor, pelo meu cabelo, por nada. Ela simplesmente me ama, né? Tem uma relação emocional. Se todos olhassem que é maravilhoso, como as crianças, né? Seria ideal realmente ver, como diz lá aquele antigo livro, né? Do Pequeno Príncipe, né? O que realmente o coração nos diz. Pois, amiga, eu queria a sua apresentação aí para as pessoas verem, né? Você, além dessa pessoa maravilhosa que demonstra. Quando você tiver... Eu acho que essa coisa mesmo de me enxergar negra, eu acho que é uma coisa que mudou totalmente, sabe? Eu não me via negra. Não, e hoje eu claramente falo sobre isso. E, assim, eu na verdade, eu nem ligo. A pessoa pode falar, mas você não é negra, mas você é parda, mas você é amarela, mas você... Eu não me importo, entendeu? Não é uma coisa que me importa. Mas, assim, é bom valorizar suas origens, sabe? É bom, assim, ter orgulho. Eu não sabia que tinha um preconceito velado. Tinha um preconceito velado, assim, para algumas coisas. Tipo, uma vez eu fiz uma capa de uma revista, uma matéria numa revista, aí eu cheguei lá, eles falaram, ai, ficou ótimo essa maquiagem, mas esse cabelo, né, não combina, né, assim, o seu cabelo. Foi justamente o que eu falei, Vamos alisar esse cabelo? Não acredito. Não, alisaram meu cabelo. Sério? Eu fiquei 2 horas, eu tinha um cabelão, fiquei 2 horas, eu fiquei com uma raiva, que eu tava, não entendia aquilo. Eu tenho até a revista, aquele cabelo que não tem nada a ver comigo, aquela chapinha que me doeu a alma para fazer, sabe? Hoje eu não imagino, eu falei isso, mas então hoje também mudou, a pessoa chega a querer você black total, né? Mas até eu sinto um racismo ao contrário hoje, sabe? Devido a essa coisa da coloração, aqui no Brasil ainda já vem assim, já tem essa daí, querer agora se achar negra. Teve os privilégios de uma negra clara, queria se achar negra, agora quer ter os privilégios, quer usar do que tem de bom, que foi conquistado para a comunidade negra, sabe? Eu sinto isso. Eu já fui rechaçada de grupos artísticos. Entre eles também, né? Entre eles, né? Então, assim, eu espero muito que isso não seja uma questão no futuro. Olha só, eu nunca imaginava mesmo, né? Isso aí, porque eu citei o cabelo porque independente
de nomear isso ou não, né? Porque para mim a negritude independe da cor também, como você está falando assim, né? Então somos negras mesmo, porque dentro está o pensamento power, né? Mas é triste, né? Pensar realmente que as pessoas vejam os outros pelas aparências só. Isso não é de hoje, né? De sempre. É. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. Seu preconceito me sufoca. Me parte em mil estilhaços. Pedaços de George Floyd. Tecos de Amarildo. Nacos de Marielle Franco. Peles de Martin Luther King. Miudezas de Miguel Otávio. Bocados de Acre. Pele preta de milhares de rostos desconhecidos. Por que eu não posso caminhar livremente? Por que diabos minha pele preta retinta te incomoda tanto? Já devíamos ter sido alforriados. Qual a verdade que você não entendeu? Por que a minha pele preta não pode ocupar os bancos das universidades? Por que a minha ancestralidade te afronta? Não somos mais escravizados, nunca fomos. Salve os malés! Somos rainhas e reis da África. A Cotirene, Dandara, Ganga, Zumba, Zumbi. E daquelas milhares e milhares que não sabemos sequer os nomes. I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. 75,5% das vítimas de homicídio do país são negras. Pessoas negras. Por que os milícios se sentem no direito de nos espancar, de nos matar nos becos e nas vielas? E ainda nos incriminar, sujar a nossa memória. Eu quero saber por quê. Por que as mulheres pretas podem amar? Por que são vistas apenas como um banquete de gozo? A carne mais barata do mercado é a carne negra. Já cantava a deusa musa divina Elza Soares. Eu quero meu lugar no mundo. Quem vai responder pelo crime de Miguel Otávio? Quem vai responder pelo crime de Martin Luther King? Quem vai responder por Marielle Franco? Quem vai responder por Amarildo? Quem vai responder por Agatha? Quem vai responder por George Floyd? Quem vai se responsabilizar pelos 49,5 mil homicídios de negros? Quem vai responder pelas peles pretas atrás das estatísticas? I can't breathe. I can't breathe. Eu não acredito, mas eu Por que diabos a minha pele preta, retinta, te incomoda tanto? I can't breathe. I can't breathe. I can't breathe. Silêncio. É exatamente o seu silêncio que nos mata. Tudo isso não pode mais ficar impune.
I can't breathe. Silêncio. Uivos. Lancinantes de dor. I can't breathe. E você? E você? As suas mãos também estão sujas de sangue? É isso. Sem palavras. Vidas Negras Importam, de Martha Gutman. Impactante, enfim. No meio de tudo isso, dessa língua, né, tem dessa linguagem, tem essa linguagem da alma aí que eu estou expressando no meio de todo esse percurso, tem essa tradução. E, inclusive, nem era em inglês, mas eu senti que Sim, seria, ficou, né? Essa a parte eu não posso respirar, não consigo respirar. Que a Martha Gutman, a Silvinha, escreveu. Enfim, isso é um pouco do que diz a minha alma também, hoje em dia, sabe? Uhum. Esse grito de pedido de igualdade, né? E também é um pouco do que eu peço, do que eu quero com esse meu projeto de bilinguismo com a arte, que é que todo mundo tem acesso, sabe? Uhum. Eu vi uma série agora na Netflix, que eu nem costumo ver série, que a minha vida não dá tempo, eu não costumo ter tempo de ver nada, mas era falando da Elise Matsumono, Era Uma Vez um Crime. Resolvi ver isso. E aí hoje, né, um crime que aconteceu da mulher que fez o horror lá com o dono de uma grande empresa de ioki lá. Ela assassinou o marido e tal. E aí tem uma análise crítica social no documentário, mostrando o lado de, né, uma mulher que era pobre, que foi rechaçada, sabe, assim, um olhar da mulher que foi uma crítica muito grande, né, que a mulher queria ficar rica, que era pobre, que era Cinderela, que tentou enriquecer, que não usou oportunidade. E aí tem um outro lado, uma outra versão mostrando tudo que essa pessoa pobre sofreu e o sonho dela sendo dilacerado por um machismo estruturado que vinha e só assistindo para entender, sabe? Que dilacerou o casamento dela, que ninguém queria ver, porque a sociedade não quer ver gente, homem rico, machista, né? Uhum. Ninguém fala assim. Agora que a gente está falando mais. E aí, no final, ela fala, né, que lá onde ela está presa, tem crimes muito piores que o dela, feitos por negros, né? Por pobres. Mas ninguém não tomou essa relevância. Uhum. Que foram mortos pobres e negros, né? Uhum. Então a gente tem isso ainda, né? Sim, 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 sim. Chega aos holofotes, é um horror quando um homem branco, né? No caso dele não é amarelo, é japonês, mas assim de uma casta vai alta, riquíssimo, é assassinado, né? Então eu acho que a gente tem muito para lutar ainda nesse mundo, né? Então eu quero dar voz às pessoas que não têm dinheiro para pagar para os seus filhos estudarem inglês e ter uma vida justa e qualitária também, sabe? Essas pessoas também podem saber que elas podem sim. Não é coisa para quem tem 4.000 reais pagar uma escola bilíngue, não. É para todo mundo que quer. Então, respondendo aquela sua pergunta inicial, se o artista e a sua vida era a mesma coisa, né? É. Eu fico sem palavras porque me toca muito isso, porque desde quando eu escolhi fazer jornalismo, etc., a gente já está batendo papo aqui, viu, gente? Hoje é permitido, porque faz tempo que eu não converso com a Gisele e a gente está conversando aqui ao vivo mesmo, porque não conseguimos ter um prévio antes da live. Mas essa questão social mesmo, de a gente alcançar a minoria, né? Sempre foi esse interesse. E a questão do negro que você fala, que muitas vezes até a linguagem fala, negro, etc.,
tem essa coisa hoje em dia, né? Da linguagem, às vezes não ser a sua intenção, mas de tocar, né? Da proibição, de falar preto ou negro, etc. Mas, enfim, no meu coração, eu sempre tive essa ficção, né? Pela cor. Aí vai dizer, não, todos são iguais. Mas, ao contrário, para mim era diferente de uma forma especial. Tanto que você viu na minha fotografia, uma das fotos antigas, né? Eu segui essa pessoa, né? Porque eu queria ele na minha foto. Foi horrível para consegui-lo fotografar, inclusive. Porque eles em si já têm esse receio, né? Que as pessoas chegam até ele com certo tipo de preconceito mesmo, e temor, e etc. E eu, ao contrário, eu vi naquilo Você ali. seguiu ele na rua? É, Aquele homem com aquele bebê que você sim, fotografou? verdade, Você seguiu sim, ele na sim. rua? Por coincidência, depois, eu encontrei no colégio do meu filho, aí foi mais fácil. Mas ele era no mesmo bairro, eu já tinha visto ele várias vezes passando. E eu tentava localizá-lo, muitas vezes ficar olhando assim, porque eu queria, né? E quando eu cheguei a vê-lo com uma criança, com a menina no colo, eu falei, não, eu vou chegar e vou falar. E aí quando eu falei que queria fazer uma sessão com ele. Então é mais ou menos isso, sabe? Eu não sei pela questão da história, porque já devo ter uma vivência antiga como negra, que seja, isso já é outro caso, né? Mas sempre me chamou muito a atenção essa questão, não só da minoria, mas a questão do negro em si, porque não sei se é uma coisa da minha cabeça ou não, mas que a maioria, né? Isso já pode ser um preconceito ao contrário meu, né? Vamos dizer assim, porque eu vejo como seres especiais, muitas vezes, porque para viver o que vivem hoje em dia tem que ser muito forte, entendeu? Alguns que. Posso estar até falando uma bobagem aqui, me corrige o que eu esteja falando. Mas, enfim, todos somos iguais, não há diferença entre ninguém. Mas muitas pessoas, independente de ser negro, ser normal, etc., normal, o que eu digo assim, é não ser visto com a sociedade como pessoa normal, né? Porque as pessoas hoje em dia falam, o negro, etc. Inclusive, meu filho aqui, convivendo com as pessoas, diz, mamãe, por que as pessoas chamam ele disso? Chamam ele de negro. A pessoa foi me perguntar, meu filho, uma vez. Você imagina? Não existe, né? Então, essa coisa de ver a cor diferente. Fala, Gisele. Não, não existe. Não, não existe. É Não? isso. E cada vez mais, eu adorei essa sua questão do seu filho, porque para ele, tipo, não importa. O que que tem a ver a cor dele? Exatamente. Nada, né? Exatamente. Exatamente. Não tem nada a ver, né? É igual. A gente talvez tenha uma diferença na beleza, no Isso. Eu diferentemente. acho muito Tem bonito, na pesquisas verdade. Falou que por mim, mentira. se a gente for estudar assim ancestralmente, né, a gente tem o diferente sempre deu medo. Então, tribos, né, rivais existiam porque sempre deu medo diferente, né? Na própria África, né, as tribos, elas eram rivais porque você chega diferente, o que que ela quer? Ele quer tomar de você, né? Tinha, então assim, sempre existiu no ser humano, né? Talvez seja um processo de evolução nosso já há tanto tempo instaurado. Que a gente precisa evoluir e entender que o diferente pode agregar, né? Exatamente. Eu acho que aos poucos a gente vai construindo isso. Olha, minha amiga Aninha Balduino, que eu não vejo há tanto tempo, entrou aqui na live, também fiquei feliz. Muito legal. Muita gente entrou aqui, né? Passando, dando um oi. Todos Muito que bom. é você. Pois então, diferente sempre chama atenção, sempre me chamou atenção também. E aproveitando esse diferente, me fala o diferencial, que você já é o diferente, né? Porque cada ser é único, mas o diferencial do seu trabalho, né? Conta pra gente um pouquinho, esse seu projeto bilíngue com as crianças, né? Como O diferencial você... são duas coisas, né? Eu acho que a primeira é toda essa minha bagagem artística. Que vai se unir com uma pedagogia, não vou dizer única, porque graças aos deuses existem várias pessoas, né, nessa abordagem de um ensino mais colaborativo. Então, não é única, mas é uma das única no sentido de unir com a arte, especialmente, integralmente, profundamente. E integrar característica de integrar todos da família, né? É diferente, né? Um artista e outro da aula, né? E todo esse conteúdo seu. Eu já sei que tem esse diferencial todo. Estou pedindo só para você se explicar, porque eu sei todo o diferencial que tem. Eu acho que esse é o maior, né? Eu acho que é o grande diferencial e o grande barato. E que é acessível a todo mundo. E você fala. Né? Então, e é divertido e isso que eu acho que é uma sacada também, não coloca
a criança num lugar de indivíduo. Então, a gente vai ensinar dentro do que ela gosta. Não é do que eu quero que ela goste. Isso eu aprendi muito com a minha filha. Eu queria que ela gostasse de Pocoyo. Ela não gosta. Uhum. Sabe assim? Eu também, Aí comigo. eu apresentei, eu queria que ela gostasse de Masha e o Urso. Eu assisti antes que eu tava gravando, é isso que eu quero ela ver. Já ela gostou. Aí eu falei, agora ela vai gostar de Pocoyo. Ela não gostou. Então ela gosta de Spider-Man. Então tá, então ela gosta de Spider-Man. O que eu posso tirar do Homem-Aranha, então? Né? Então, como eu vou no Homem-Aranha ensinar inglês pra ela? Eu vi, eu achei Então, muito, isso é um muito bom trabalho. o seu trabalho, eu achei muito bacana. Eu andei vendo uns vídeos, mas existem vídeos fora esses que estão ali também que podem ser dado ou ser visto Você de uma forma sabe? individual, né? Seu acompanhamento com cada pessoa que também queira obter o teu trabalho de uma forma individualizada, não? Isso, então, a criançada tá 1000 por hora. Eu tô ligada aqui também, já quase entrou a minha, tá? Aliás, eu acho que eu vou ter que chamar ela, Chama, porque... chama! Aqui também já deu. Antonella, come here. Inglês, qual é? Wow, she just put a lipstick. Ela estava entrando na hora do poema, eu não deixei ela entrar. Falei, stop! E tem Fiz um sotaque movement. This britânico is aqui. Antonella. Hello, Say hello. Antonella! How are you? You You very good? beautiful. You are very beautiful, no? You Are are you very good? beautiful. Na inglês. Yeah, thank you. Pero puedes hablar en español también. Que linda La é! mamá tiene un español horrible. Na TV mais um. Olá! Say Estamos aqui. bye-bye before you go. Say bye-bye. Ah, Okay. She said bye-bye. Tá uma fofura, Aninha. a nossa hora já tá quase parando, né? É isso que já estão chamando. Bom, mas foi bom eu mostrar. Really? Oh my goodness. Say, please, open the door. E ela tá falando inglês. Fala mais inglês com você? Fala mais inglês, é isso? Ela tá falando mais inglês e espanhol. Espanhol também. Não, ela fala mais português. Aí depois ela fala inglês e por último espanhol, né, Nela? Yes or no? Mas é um processo, eu tô deixando o tempo dela. Ela entende tudo em inglês, entende tudo em espanhol, mas optou. O social, né? O ambiente social faz toda a diferença, né? Então ela optou por isso. Mas então, justamente por isso eu criei o Playdate. Já fica aí para todo mundo que quiser anotar. O Playdate é um encontro que nós teremos, em princípio, mensal e em breve semanal, em princípio mensal devido à pandemia, onde nós iremos num lugar aberto, por 1 hora, brincar em inglês. Brincar em inglês. É isso que a gente vai fazer. Então, assim, ai, nossa, eu não falo inglês. Não tem problema. Eu vou falar inglês tudo, a criança vai começar a ouvir, vai começar a praticar. Porque eu quero criar esse ambiente para Antonella, que outras pessoas falam inglês além da mãe dela, aqui no Brasil, né? Sim. Começar por... Ela já percebe, eu já faço essas interações com outras pessoas, mas eu quero cada vez mais e estou convidando todo mundo que está lá no Instagram interessado em criação bilíngue a fazer isso, a estar comigo. Então, em primeiro lugar vai ser o Parque Vila Lobos aqui em São Paulo. Não vai ser virtual. Eu vou fazer um virtual, mas virtual ainda está um pouco complexo, porque é para criança, claro. Né? Muito bem. E ele já tem muito vídeo, ele já tem essa interação. Então, por enquanto, vai ser esse presencial, mas a gente vai ter conversas semanais. Estou planejando assistência para os pais num período e tudo numa plataforma digital que está sendo colocada na minha bio. Então, as pessoas vão ter esse contato, eu vou mandar os materiais de como elas podem, como eu já estou fazendo pelo Instagram, desenvolver as atividades bilíngues. Aí a gente vai ter um dia de encontro para dúvidas e vários materiais vão ficar numa plataforma Eduz, que vai estar na minha bio lá e ela pode entrar e ter um acesso aí para sempre de atividades que ela vai baixando. Então, tem todo porque é importante as pessoas saberem que é para a vida falar inglês. A Aninha, minha amiga aqui, ela queria começar a fazer aula de inglês comigo. E não começou. No começo da pandemia, ela falou, ai, não sei se depois eu vou conseguir pagar, se você mudar o preço, não sei o quê. Aí ela não começou, porque a gente achou que a pandemia ia durar 6 meses. A pandemia durou 2 anos. Quem começou comigo já tá falando inglês, tá? Opa! Quem tá comigo desde o começo da pandemia já tá falando inglês. Começando a falar, mas são 2 anos, gente.
A Antonella, meu projeto de vida, é até os 21 anos dela. Até os 21 anos dela, eu não saio do meu propósito. Então, assim, isso é só o começo. Né? Falar uma outra língua, é falar a cultura, é um processo. Então, eu vou estar, o que eu quero dizer é que eu vou estar para sempre com essas pessoas conectadas, até com que elas atinjam o seu objetivo. É, Aninha, dá risada, dá risada. Não só as Dá crianças, risada e me liga. mas os adultos também, né? Isso, esses adultos assim, ó, já passados da idade, ainda não falam inglês fluentemente. Não, porque aí tem os pais que falam, mas acham que não falam tão bem e vão atrapalhar. A gente sempre tem algo para ensinar, né? Se a gente sabe um pouquinho. É assim, eu tinha muito medo de ser mãe. Eu sempre falava que eu não ia ser mãe, porque eu não dava conta nem da minha vida, como que eu ia dar conta da vida do outro? A gente cobra muito, né? Mas Eu, depois não, eu falava, gente, mas tem coisa que eu nem sei ainda. Como que eu vou ensinar pro outro que eu não sei? Aí quando eu tive a minha filha, um dia a pediatra falou para mim assim, logo no começo, uma pediatra antroposófica maravilhosa, falou, mãe, vamos confiar mais em você? Claro, nos primeiros 5 meses, assim. Vamos confiar mais em você que você sabe tudo? Acho que tá tudo aí dentro? As crianças ensinam também muito. Aí eu falei, tá, beleza. Aí eu fui vendo que eu sabia mesmo um monte de coisa. E que aí eu vi aquele filme que eu indico para todo mundo, The Beginning of Life, o começo da vida, de uma brasileira, mas é em inglês, é experiências no mundo inteiro com pessoas cuidando de crianças nos 3 primeiros anos de vida. Muito bem. E que fala que a coisa mais importante é o amor e o cuidado. E aí eu fui percebendo que é isso mesmo, que é o amor e o cuidado. E aí, esse amor e cuidado vai ensinando. Então, a gente sempre tem algo. A nossa experiência de vida sempre vai ter algo para ensinar. Muito bem. Então, é isso. Então, ainda tem uma coisa. Pais que estão falando inglês pouco, acham que não pode ensinar? Pode ensinar. Eu tenho alunos no nível básico que estão fazendo o processo bilíngue com seus filhos e estão ensinando. Eu tenho um aluno que é a coisa mais linda. Ele comprou uma coisa de vidro para pôr na parede e vai escrevendo com os filhos, tudo que ele aprende. E os filhos, de verem ele fazendo aula, querem. Ele foi outro dia para mim, ontem falou para mim assim, teacher, o que quer dizer excuse me? Aí ele falou, olha, Gi, é isso, de tanto ele ver fazendo aula, ele quer vir aqui falar com você. Ai, eu achei a coisa mais linda! Mais linda. Então... E aos poucos, obrigada, Aninha. Também tô morrendo de saudade, sou sua fã também, minha amiga. Isso aqui que é minha fã. Eu sou fã dela. Você tem muitas fãs. Desculpa, eu te interrompi. Não me interrompeu, não. Agora, quem quer te ver no teatro? Essa peça que você que apresentou aí pra gente, maravilhosamente, fortemente, com tanta intensidade e talento que você tem, não posso deixar de dizer aqui que você é sublime. Parabéns. Obrigada. Essa performance artística, ela tá no perfil da Marta Guterman, então a gente pode deixar o link aí na sua bio, né? Uhum. E ela também tá nesse festival que eu participei de teatro, também vou deixar o link na sua bio, tá nesses 2 lugares, que inclusive nesse festival que eu participei tem outros espetáculos também, uma mostra com discussão no final. Enfim, é muito bacana. Eu vou passar o link dos 2. Então, hoje eu estou trabalhando em plataforma digital, né? Então, quem quer me ver hoje é assim. Eu tenho projetos aí para serem aprovados, projetos bilíngues para criança. E mãe, vai dar a microfonia. Você tá aqui? Não tá? Mostra a mãe também. Mostra a mãe aí. Mostra a mãe. É que ela vai dar... Como ela tá me vendo em outro lugar, dá microfonia quando ela entra. E aí, como ela tá com delay, ela acha que eu não tô no mesmo lugar. Uhum. Faz parte. É um processo. A gente tem que se adaptar. Enfim, então, eu vou divulgar. Eu tenho meu perfil também, Gisele... Tem muita coisa boa aqui. Gisele Freire. Esse Inglês do Coração, que é para a gente falar da criação bilíngue, né? Gisele Freire, _, Inglês do Coração. E eu tenho GF Artes, _, Gisele Freire. Posso deixar aqui. E é onde eu divulgo meus projetos artísticos. Então, quem quiser, eu divulgo lá também. Pode entrar lá. Vou colocar essa letra. Vou deixar anotado aqui. Foi muito bem. Nossa! Eu não posso te ver no palco assim, né? Tão perto, mas que bom que existe essa outra possibilidade, porque faz muita falta de a gente ver pessoalmente, mas também de conseguir acompanhar, assim,
virtualmente, né? Então, se você puder passar aí pra gente, a gente agradece. Eu passo, eu ponho tudo no seu canal, mostro, deixo aqui, divulgado, você divulga para mim, eu divulgo, quem quiser me seguir também, tá aí, @GFEArtes, _Gisele Freire. Eu estou divulgando tudo. A GF Artes é a empresa que eu criei, né, para divulgar meus projetos artísticos. Eu tenho meu site, tenho vários projetos lá também. Quem quiser entrar no meu site e acompanhar. Eu tenho um blog que também está lá no site, que eu falo sobre essas experiências de contação de histórias. Vou dividindo esse tempo aí todo que eu fiz essas turnês, viajando com as peças, enfim. Dá tá tempo? tudo escrito lá. Dá tempo de fazer alguma coisinha assim para criança, assim, de história aqui? Não, né? Não preparou, deixa. Deixa a gente olhar você depois lá nas suas redes, se você quiser, senão... Olha lá. Tá bom, melhor. Olha lá. Olha lá, porque daqui a pouco aula, né? Já tem outra aula, já vai entrar na aula, eu sei. Não, agora eu nem tenho outra aula, não. Mas eu tenho ela que você viu, já veio aqui, né? Ela já tá aqui. Aqui também. Tem o processo de dar atenção, você também, né? Sim. Pois, Gisele, um grande amor falar com você. Muito obrigada mesmo. Abraço aí a sua família, sua filha e essa grande família que você está construindo, porque você está construindo outra família, né? Essa coisa do bilinguismo com as crianças e formando os pais para dar aula, é a continuidade realmente do seu talento, do seu trabalho. Admiro bastante. Muito obrigada por estar aqui com a gente. E quem puder conhecer, tem a possibilidade de conhecer mais aí da Gisele. E nada, deixa eu falar uma coisa. Vamos encerrar com uma coisa? Eu lembrei de uma coisa, uma história sem fim. A gente encerra e vai embora. Mas assim, vocês têm que me parar, porque senão é sem fim. Vou fazer em português, tá? Vou ver se cabe na tela. Era uma... Ai, será que eu vou mais longe? Vou mais longe para caber na tela. Era uma vez um rio. Um dia, na beira desse rio, nasceu um coqueiro. Embaixo desse coqueiro foi morar um crab. Você sabe quem é o crab? É o primo do caranguejo. Um dia, um coco caiu em cima da cabeça do crab. O crab chorou, 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 e as suas lágrimas se transformaram em um grande rio, river. Um dia, o crab foi morar embaixo de um coqueiro. E em cima da cabeça dele caiu um coco. O crab chorou, 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 e as suas lágrimas se transformaram num grande rio. Um dia, na beira desse rio, nasceu um coqueiro. Embaixo do coqueiro foi morar o crab. Um dia, um coco caiu em cima da cabeça do crab. O crab chorou, 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 e as suas lágrimas se transformaram num grande rio. Um dia, na beira desse rio, nasceu um coqueiro. Embaixo do coqueiro foi morar um crab. Um dia, o coco caiu na cabeça do crab. O crab chorou, 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 e as suas lágrimas se transformaram num grande rio. Um dia, na beira do rio, nasceu um coqueiro. Embaixo do coqueiro foi morar um crab. O crab chorou, caiu em cima da cabeça do crab. Era uma história sem fim. Eu falei pra vocês, ela não acaba nunca! Ufa! E essa é uma das histórias que eu transformo em inglês e português. E eu misturei tudo aqui. E é isso. Beijo, Paty. Obrigada! Obrigada a você. Sucesso sempre. Essa até alegria muito breve. radiante.